pessoal, tudo bem? O TBT Bruno desta quinta-feira vem abordar um tema muito interessante não apenas para a rotina trabalhista, como também para nós, estudantes do direito do trabalho. Refiro-me ao Instituto das Férias. Isso mesmo, galera. A questão por mim escolhida é uma questão já velhinha, de 2013, foi objeto de prova da Fundação Carlos em concurso para a ocupação de cargos do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, da primeira região. Mas apesar de já de bengala essa questão, o tema ainda é muito interessante, até porque duas foram as principais alterações introduzidas pelo legislador de 2017 na CLT, no que toca ao Instituto das Férias. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Antes até mesmo de conhecer e analisar as assertivas objeto dessa questão, eu gostaria de introduzir o conteúdo. Pode ser? Pois bem, vale ter em mente que o direito do trabalho é sobre um princípio maior, é o princípio da proteção do empregado. Sim, eu sei que você também sabe que na prática há uma cruel diferença, há uma cruel distância entre o empregado e o empregador. É que, economicamente falando, o empregador está numa situação de desvantagem com relação àquele que dispensa a energia de trabalho. Nesse sentido, é que o desigualdade, o empregado desigual, na tentativa de efetiva isonomia a praticar nos moldes da Constituição Federal. Assim, o direito do trabalho, o direito do trabalho, ele protege o empregado na tentativa de igualá-lo juridicamente ao ente mais forte dessa relação jurídica, que é o empregador. Assim, estabelece não apenas limites para a jornada de trabalho desse empregado, como também cogita de períodos de descanso a favor do trabalhador, com o intuito de zelar pela sua saúde, protegê-lo, segurá-lo no ambiente de trabalho. Assim, é que além dos limites e regras de jornada de trabalho, nós também contamos na CLT com períodos de descanso para o restabelecimento do empregado. Posso aqui citar os intervalos intra-jornada, dentro deles concedidos durante o mesmo dia de trabalho do empregado. O mais conhecido de todos eles, bingo, o horário de almoço. Isso mesmo. Quem pensou no horário de almoço, acertou. Além desses intervalos ao longo de um mesmo dia de trabalho, nós temos os intervalos entre um dia e entre outro dia de trabalho. São os chamados intervalos interjornada. Entre um dia e outro de trabalho. Temos também o descanso que é concedido a favor do empregado ao final de uma semana de serviço. É o famoso descanso semanal remunerado, que nos moldes da Lei 605 de 49, será concedido com duração mínima de 24 horas consecutivas e de preferência, diz o Constituinte, coincidindo com o dia de domingo. Além de todos esses intervalos que citei, a Lei 605 também cogita do descanso em dia de feriado. Quem aí não gosta de um feriadinho, não é, pessoal? Eu já estou daqui de olho no feriado dessa sexta-feira. Yeah! Bom, mas eu gostaria de falar sobre o mais queridinho de todos os descansos concedidos ao empregado, ao trabalhador. O descanso anual de férias. Sim, o empregado, após prestar serviço durante um período que nós consideramos como período aquisitivo de aquisição do direito a esse descanso anual, ao descanso de férias, poderá sim usufruir de um repouso de no mínimo 30 dias consecutivos. Vamos então para a questão? Assertiva de número 1. Veja, deixa eu ler o cabeçalho, né, galera? Estou abafada, espera lá. Em relação à concessão e à época das férias, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, considere. Agora, 1. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. 2.
A concessão das férias será participada por escrito ao empregado, com antecedência de no mínimo 15 dias. 3. Uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço. 4. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data em que adquirido o direito. E 5. A remuneração das férias será paga até 2 dias úteis antes do início do respectivo período. Pois bem, está correto que se afirma apenas em A, 1, 2 e 5, B, 1, 2 e 3, C, 2 e 4, D, 4 e 5, E, 1 e 3. Pessoal, antes de comentar cada uma das assertivas, veja a estrutura dessa questão. Não obstante esse perfil de prova já não seja o mais utilizado pela Fundação Carlos Chagas em seleções para tribunais regionais do trabalho, por vezes, essa examinadora se socorre da apresentação de assertivas para juízo de valor do candidato, se essas assertivas estariam ao final, com o intuito de dificultar a escolha da alternativa correta, traz uma sequência de assertivas ou completamente corretas ou completamente incorretas para marcação aí no gabarito pelo candidato. Mais difícil uma questão dessa forma, você não acha? De qualquer maneira, está aí, apesar de não mais tão comum em provas de concurso para o TRT, ainda possível. Ainda possível. Questão dessa natureza, perfeito? Agora vamos ao que interessa. Deixa eu comentar cada uma das assertivas propostas ali pela FCC. 1. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Perfeito, pessoal. A assertiva aqui está em plena conformidade com o caput do artigo 134 da CLT. E vale tomar nota que esse caput não foi alterado pelo legislador de 2017. Assim, após o período aquisitivo completo de férias, um período de 12 meses, o empregado adquire o direito ao gozo desse descanso anual. Um descanso de no mínimo 30 dias. E atenção, a vontade primeira da lei é que esse descanso seja usufruído em uma única oportunidade. E é assim previsto no caput do artigo 134. Quer comigo conferir? Olha só, artigo 134 da CLT, já de acordo com a legislação de 2017. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Maravilha! Mas atenção, pessoal, a reforma trabalhista não alcançou o caput desse dispositivo, mas modificou os parágrafos do artigo 134 da Consolidação. Para começar, nós encontramos uma exceção a essa regra. Na verdade, em caráter excepcional, poderá o empregador fracionar, dividir o período de gozo de férias. Nesse sentido, antes da reforma, cogitava a CLT de um parcelamento em até 2 momentos, tivesse duração inferior a 10 dias consecutivos. 10 dias corridos, quero dizer. Bom, antes da reforma, o parcelamento do descanso de férias não dependia da anuência do empregado. E agora, prof, como ficou? De acordo com a reforma trabalhista, o parágrafo 1º do artigo 134 recebeu nova redação. E por isso, agora, apenas com a concordância do empregado, poderá o empregador fracionar o descanso de férias e poderá fazê-lo em até 3 momentos. Sim, 3 ocasiões. Desde que, atenção para a mudança, um desses momentos não tenha duração inferior a 14 dias corridos. E os outros 2 momentos não tenham duração inferior a 5 dias corridos cada um. Eu faço questão de com você fazer a leitura do disposto no novo parágrafo 1º do artigo 134 da CLT. Veja na tela. Desde que haja concordância do empregado,
desde que haja concordância do empregado. As férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. E os demais parágrafos desse dispositivo? Sim, o parágrafo 2º do artigo 134 também sofreu alteração. E no parágrafo 3º, nós temos uma nova regra. Bom, pessoal, o parágrafo 2º foi revogado. É que antes da reforma trabalhista, nós contávamos com a possibilidade do menor de 18 anos de idade, do maior de 50 anos de idade, usufruir das férias apenas, unicamente, numa determinada ocasião. O que quer dizer é que antes da reforma trabalhista, aquele empregado que ainda não tinha completado 18 anos e aquele empregado também com uma idade mais avançada, como usufruir do descanso de férias em única oportunidade, sem parcelamento, sem fracionamento por ato do empregador. Agora, revogado o parágrafo 2º do artigo 134, posso chegar à conclusão que o parcelamento do parágrafo 1º do mesmo dispositivo, aquele novo parcelamento em três momentos de férias, alcança, inclusive, os empregados que não completaram 18 anos ou aqueles empregados que contam com mais de 50 anos de idade. Não há mais a exceção do parágrafo 2º. Perfeito? Um comentário que eu acho pertinente. Vamos aplicar o parágrafo 1º na sua integralidade. Ou seja, deve um empregado menor de 18 anos e um empregado maior de 50 anuir, concordar com o parcelamento das férias em até 3 períodos. Certo? E o parágrafo 3º? O parágrafo 3º é novinho, acaba de sair no forno. E, na verdade, agora surge aí na consolidação o vedar do empregador de colocar o empregado de férias na véspera de feriado, na véspera de semana. Sim, é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Toma nota. Seguindo, assertivo de número 2. Então, pessoal, assertivo de número 1 está correta. Repito, assertiva de número 2 agora. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado com antecedência de no mínimo 15 dias. Aqui na assertiva de número 2, faz a banca referência ao famoso aviso de férias. Como as férias são definidas pelo empregador, é importante tomar nota disso, porque na prática há uma queixa muito grande do empregado quando não são aceitas as suas solicitações para gozo de férias. Eu sou tão bacana aqui na empresa, queria gozar férias em tal momento, o empregador se recusar, é um direito meu escolher o momento de férias. Não, filho, o melhor momento para o gozo de férias é o empregador. Aliás, isso vem ao encontro de um outro princípio que nós conhecemos, o princípio da alteridade. Você se recorda dele? Olha, no caput do artigo 2º da CLT, onde identificamos o conceito de empregador, diz a norma que é ele, o tomador da mão de obra que irá assumir os riscos da atividade econômica. O que, em claro português, significa o empregador, tendo lucro ou tendo prejuízo, deverá arcar com todos os direitos trabalhistas concedidos por lei a favor de seus empregados, daqueles que lhes são subordinados. Pois é, sim, tendo lucro ou tendo prejuízo, o salário do empregado deve ser creditado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencimento. Deve o empregador conceder e remunerar as férias. Deve pagar a gratificação natalina, o 13º salário. Tem que depositar todo mês o fundo de garantia. Galera, independente do ganho, o empregado continua fazendo jus a cada um e a todos os direitos trabalhistas previstos em lei. Alteridade. Há de concordar comigo que se o risco da atividade econômica é do empregador,
ao empregador é que deve competir a escolha do melhor momento de saída do empregado. Qual o melhor momento de gozo das férias pelo trabalhador de forma que não comprometa o andar da carruagem, que não comprometa o funcionamento da empresa e, indiretamente, não comprometa a produtividade e os ganhos do empregador. Nesse sentido, galera, a concessão das férias, sendo de escolha do patrão, devem ser previamente comunicadas ao empregado. Aviso de férias. E esse aviso deve acontecer com antecedência mínima de 30 dias. De olho na tela, eis aí o equívoco da assertiva de número 2. Ali a banca fala em 15 dias, quando deveria falar em 30 dias, previsto no caput do artigo 135 da CLT. Essa regra não foi modificada pela reforma. Registrou? Posso avançar? Errada a assertiva de número 2. 3. Os membros de uma mesma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem, e se disso não resultar prejuízo para o serviço. Pessoal, refiro-me ao disposto no parágrafo 1º do artigo 136. Sim, no caput do artigo 136 é que nós temos a informação, aquela informação sobre a qual falei há pouco, de que ao empregador compete definir o momento de gozo das férias pelo empregado. Agora, no parágrafo 1º daquele dispositivo, nós temos duas exceções. Na verdade, pessoal, quando eu tenho um empregado que é estudante e conta com menos de 18 anos de idade, duas são as condições, veja bem. Eu tenho um empregado que é estudante e menor de 18 anos de idade. Ali naquele dispositivo, concede o gozo das férias em momento que coincida com as férias escolares. Entrou de férias na escola, vai gozar de férias na empresa. Veja que nesse sentido, disciplinando o legislador, não resta alternativa para o patrão. Então, nós temos uma exceção à regra do caput desse dispositivo. Seguindo, pessoal, seguindo. Veja bem, segunda exceção. Quando nós temos cônjuges, esposa e esposo, companheiros, ou então pai e filho, ou então mãe e filho, ou irmãos, membros de uma mesma família, trabalhando no mesmo estabelecimento, trabalhando na mesma empresa, perfeito? No mesmo estabelecimento e na mesma empresa. Deverá aí o empregador permitir que gozem, se assim for o desejo dos trabalhadores, das férias na mesma ocasião. O que quero dizer é que membros de uma mesma família se deram o gozo do descanso de férias na mesma oportunidade. Mas aqui também temos condições. Se, na exceção primeira, é preciso ser empregado estudante e ter menos de 18 anos, nessa segunda exceção, é preciso que os membros sejam da mesma família, desejem o gozo, solicitem o gozo das férias na mesma ocasião, e mais do que isso, não pode gerar esse afastamento conjunto qualquer prejuízo ao empregador. Não houve alteração nesse sentido pela reforma trabalhista. Correta a assertiva de número 3. Avançando. 4. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data em que adquirido o direito. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data em que adquirido o direito. Errado! Errado. Na verdade, a remuneração das férias é aquela percebida no momento em que o empregado irá gozar as férias. Na data em que concedido descanso ao trabalhador. Caput do artigo também não sofreu alterações pela reforma de 2017. Errado assertivo de número 4. Sim, a remuneração das férias será paga até 2 dias úteis antes do início do respectivo período. A remuneração das férias será paga até 2 dias úteis antes do início do respectivo período. Não, até 2 dias antes do início do respectivo período. Veja bem, a vontade do legislador é que quando do início das férias o bolso do empregado já esteja cheio. Como? Durante o período de férias, que é o descanso de maior duração que se concede a favor do empregado,
em regra, a princípio, e partindo da premissa de que, justamente no momento de férias, é que os cuidados ao empregado de oportunidades de lazer, viagem, com a sua família, com as pessoas queridas, com amigos, enfim. Nesse caso, cogita o legislador da remuneração do pagamento das férias antes mesmo do início desse descanso. Mas, no caput do artigo 103, o TES não, fala em 2 dias antes do início do respectivo período. E, por essa razão, é equivocada também a assertiva de número 5. Assim, galera, está correto que se afirma apenas em 1 e 3. Mas, professor, você disse que duas teriam sido as principais alterações, as alterações aí introduzidas na CLT pelo legislador de 2017, pela reforma trabalhista, no que diz respeito às férias. Você só nos apresentou aqui, diante da questão, a primeira modificação, que foi exatamente do parcelamento do fracionamento de férias. Positivo e operante, você tá ligado, hein, meu caro? Bom, a segunda modificação não aparece no contexto da questão apresentada pela examinadora. E, na verdade, por ser muito importante, por minha própria conta e risco, eu gostaria de falar rapidamente sobre ela. Nós temos 2 regimes básicos de jornada. Quem trabalha até 44 horas na semana trabalha em regime de tempo integral nos moldes da 88. Regime de tempo integral. Aliás, essa é a jornada normal e padrão de que nos socorremos aí na prática trabalhista. Confere? Perfeito? Mas nós temos um segundo regime, regime de jornada. Tudo bem que esse regime não é o normal, é o excepcional. É um regime especial para a prestação de serviços. É que, por vezes, o empregado pode trabalhar uma parte desse regime integral, uma parte desse tempo de 44 horas semanais, previsto pelo Constituinte de 88. Nesse caso, estará trabalhando em um regime de tempo parcial. Eu não vou dar aula sobre jornada nesta ocasião, combinado? Mas é preciso que entenda que antes da reforma trabalhista, contávamos no artigo 130 da CLT com um parâmetro de número de dias de férias a gozar para aquele empregado sob regime. Quanto mais faltas injustificadas aquele empregado cometesse durante o período aquisitivo de férias, menor seria o número de dias de descanso anual a usufruir. Menor seria o seu período de férias. Certo? E no artigo 130A, logo da sequência, o legislador trouxe diferente regra de proporcionalidade para definir o número de dias de férias a gozar o empregado sujeito a um regime de tempo parcial. Parcial. Assim, ali no 130A, quanto maior fosse o número de horas de trabalho durante uma mesma semana pelo empregado, maior seria o número de dias de férias a gozar se o seu regime de jornada contratado fosse um regime de tempo parcial. Toma nota! Revogado o artigo 130A, no sentido de que, agora, após a Lei 13.467 de 2017, veja bem, estando o empregado sujeito a um regime de tempo integral de jornada, a um regime de tempo parcial de jornada, não importa o seu regime de jornada, terá direito, se completa o período aquisitivo de 12 meses, a um descanso anual a título de férias, com duração de no mínimo 30 dias. De no mínimo 30 dias. Registrou aí? Finalizo esse nosso encontro de hoje, pessoal, destacando mais vezes aí minhas redes sociais. Se ainda não me curtiu, não me segue no Instagram nem no Twitter. Galera, o conteúdo é diverso. Vale constar aqui as informações, o conteúdo que eu disponibilizo para os meus seguidores no Facebook. Nem sempre coincide com aquilo que está previsto lá no meu Instagram, muito menos com o que eu acabo compartilhando lá no Twitter.
O arroba diz aí Cris Bruno do SoundCloud vai de vento em popa, hein? Vai acompanhando as notícias sobre a reforma trabalhista por lá. Aliás, vale registrar que ainda nesta data, olha pessoal, acaba a medida provisória 808, porque é bem provável que não tenha aí uma nova sessão para discuti-la e convertê-la em lei na próxima semana. Prazo final aí de validade da medida provisória 808, que alterou a reforma da reforma trabalhista, né? Isso tudo e um pouquinho mais eu falo lá no Diz aí Cris Bruno, nas notícias sobre a reforma de 2017. O blog está saindo do forno, pessoal, em abril. Já se aproxima o lançamento do meu blog, diz aí crisbruno.blogspot.com. Está ficando muito lindo, muito lindo. E por lá eu quero com você compartilhar conteúdo aí em PDF, notícias escrito, né? Um conteúdo escrito acerca do direito do trabalho, processo do trabalho e também prática trabalhista. Teve dúvida? Se quiser, registra no grupo tbt.crisbruno, lá de minha fanpage, aqui da minha fanpage, ou então mande um e-mail, duvida@dizaicrisbruno.com. Duvida sem acento, diz aí com acento. Espero que o nosso encontro de hoje tenha sido extremamente produtivo e até uma próxima. Tchau, tchau.